Obrigada, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Dando início, então, à nossa reunião. Hoje é dia 6 de março de 2024 e esta é a 29ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2023-2024. Senhoras e senhores, sou Nancy Regina, protocolo desta reunião, e agradeço a presença de todos. Peço um instante de sua atenção. Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questão protocolar e pela organização do evento, mantenha seus microfones desligados. Nosso chat será utilizado para perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente Irineu de Mola. Muito obrigado, Nancy, pela introdução. Eu vou abrir a reunião repetindo o sino e vamos lá. Nós vamos fazer aqui duas mãos, hein? Muito bem. Boa. Eu quero, companheiros, autoridades, visitantes e convidados, agradeço a presença de todos para mais essa reunião. Bem-vindos a essa 29ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, que sempre sob o lema Crie Esperança no Mundo, conduz seus trabalhos. Com satisfação dou início a essa reunião, saudando a nossa bandeira nacional, e que vai ser projetada na telinha. Aqui está a nossa bandeira. Muito obrigado pela saudação à bandeira, e temos que também deixar o registro, que é praticidade nossa, do que pensamos, dizemos ou fazemos. A prova quádrupla de que nos questionamos se é a verdade, se é justo para todos os interessados, se criará boa vontade e melhores amizades, será benéfico para todos os interessados. Isso é sempre um lema que precede a nossa reunião, e é bom sempre relembrar que isso é o nosso guia maior, além dos objetivos, claro, que estão todos dentro deles, que é de servir. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os nossos associados que participaram e contribuíram com as festividades do nosso centenário. Foi um evento de extrema importância para a história do nosso clube. Temos recebido inúmeras mensagens de congratulações pela qualidade, por todas as coisas que de bom aconteceu, e cada um dos eventos mereceu uma palavra de incentivo de cada um dos nossos companheiros. Foi imensa a quantidade de mensagens recebidas, não só dos nossos associados, nossos companheiros associados, mas de outros companheiros rotarianos e outros que são entusiastas e acompanhantes e rotarianos, e que tiveram também presente nesses nossos eventos. Uma mensaginha. Esse ano temos a volta do Ateneu Rotário. O governador Narrid, que é o presidente da comissão, está trabalhando junto com a comissão toda. Tivemos uma reunião até há pouco para definir o valor do convite. Foi aprovado que faremos um convite de R$ 190 para o jantar do nosso evento, porque ele vai poder permitir que recebamos aqui no Salão Nobre, sempre dentro da nossa casa. E em breve as nossas secretárias vão divulgar o convite. Eu estou aproveitando em primeira mão, quase, porque foi logo às 11 horas da manhã que tivemos as últimas decisões, comandadas pelo governador Narrid, e agora é tocar o barco para frente. Temos uma longa e nova caminhada, que não venha a apagar, e sim enriquecer mais os nossos festejos de centenário. E a recuperação desse evento do Ateneu Rotário é muito importante para trazer uma cultura
e o envolvimento do Rotary com a cultura também. A cultura do nosso país, a cultura do nosso estado, a cultura do nosso município, mas com essa amplitude toda. Acho que estamos bem e vamos tocar. E queremos também voltar a trabalhar duramente para que venhamos a ser sucesso também com esse Ateneu Rotário. A nossa próxima reunião presencial é dia 13 de março, com a presença do nosso clube afiliado, o Pacaembu Bom Retiro. E nós também venhamos solicitar que participem desse encontro, tragam seus companheiros, e também estaremos fazendo com que o clube afiliado Pacaembu Bom Retiro transfira para a nossa casa aqui a reunião deles e possamos fazer uma reunião única com a presença de 2 clubes. Tem sido muito bom, muito bem sucedida as reuniões que juntam 2 clubes, ou um clube conosco, e tem sido de muito proveito para todos que tenham participado aqui, mas para muitos outros clubes de menor porte e que veem o que é que os outros clubes estão fazendo além do nosso também. Eu solicito agora a protocolo Nancy Regina que proceda com a apresentação do palestrante André Luiz Oliveira. Por favor, Nancy. Obrigada, presidente. André Luiz Oliveira é advogado, especialista em direito previdenciário, autor de livros jurídicos, palestrante e professor. Membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Rotariano do Rotary Clube de São Paulo, Vila Matilde Centenário. Esse é o nosso palestrante do dia, André Luiz Oliveira. Queridos companheiros, é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui na reunião de vocês. Quero cumprimentá-los na pessoa do presidente Irineu. Também quero deixar aqui o meu grande abraço ao governador Narride e falar para vocês de previdência social, que é algo que eu já atuo há bastante tempo, praticamente desde quando eu comecei na advocacia. É algo sempre muito prazeroso. Afinal de contas, estamos falando de uma instituição que aqui no Brasil, assim como o Rotary Clube de São Paulo, tem mais, o INSS tem mais de 100 anos, vocês completaram 100 anos agora, então até aproveito para dar os parabéns a vocês por construírem essa história centenária desse clube tão maravilhoso. E o INSS é uma entidade centenária, com mais de 100 anos, e a gente não pode esquecer que essa entidade, ela nasceu com o seu caráter de seguro social. Então, muitas vezes, a gente questiona, poxa, mas por que o INSS paga tão pouco na sua aposentadoria, paga tão pouco nos seus benefícios previdenciários? É porque o INSS, ele é uma proteção aos segurados naquele momento em que ele está em dificuldade, mas ele é uma ajuda de custo. Ele não é um valor que seria uma indenização correspondente ao tempo que o trabalhador laborou por toda a sua vida, né? 30 anos se for mulher, 35 anos se for homem. A gente não pode encarar a previdência social com uma compensação aos anos de trabalho, mas sempre a gente precisa encarar como uma espécie de seguro mesmo, né? Que naquele momento onde a pessoa não pode mais trabalhar, ela não pode mais produzir riqueza, que em alguns casos, e aqui no Brasil é muito comum, que a pessoa não tem mais condições de promover o seu sustento, é onde entra o INSS com os seus benefícios previdenciários para poder suprir pelo menos uma parte dessas necessidades, né? Eu vejo aqui pelas as fotos dos companheiros, aqui pelas imagens dos companheiros na reunião, então aqui nós temos um misto,
né? Acredito eu que temos alguns companheiros que já estão aposentados, talvez essa questão toda de eu falar de benefícios previdenciários, de aposentadorias, não seja algo tão relevante assim, afinal de contas, poxa, eu já estou aposentado, não me interessa tanto esse tipo de informação, mas também vejo alguns companheiros que ainda estão ali com idade de que irão se aposentar, talvez aqui mais alguns anos, né? Então, assim, para os companheiros que eu vejo que já estão aposentados, talvez interessem o assunto referente à revisão da vida toda. Acredito que alguns têm até entrado com esse pedido de revisão da vida toda, que novamente, mais uma vez, foi adiado o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, agora ficou marcado para o dia 13 de março, na próxima quarta-feira, ficou agendado o julgamento da revisão da vida toda. E assim, o que deveria ser a revisão da vida toda? Revisão da vida toda é a possibilidade que nós temos de requerer a análise da concessão do benefício para que seja contemplado todas as contribuições previdenciárias. Por quê? Quando a Previdência Social ela é constituída por contribuições. Então, tem alguns segurados que a gente chama de segurados obrigatórios, que são trabalhadores com carteira assinada, né? Profissionais liberais, autônomos, os empresários através dos prolabores e alguns outros, eles fazem as suas contribuições para a Previdência Social. E essas contribuições, ao longo de um determinado período, elas devem ser somadas para poder resultar no salário de benefício daquele segurado, quando ele for se aposentar, ou quando ele for receber um benefício por incapacidade, ou quando este segurado vier a faltar e seus entes, esposa, filhos menores, venham a requerer benefício de pensão por morte, enfim. Só que acontece o seguinte, lá na época do Fernando Henrique, com a emenda, com a reforma que houve em 1994, o INSS ele passou a considerar as contribuições para fins de cálculo do salário de benefício, as contribuições de 94, de junho de 94, até a data que a pessoa fosse se aposentar, esquecendo-se de calcular todas aquelas contribuições que ficaram para trás. Comecinho da década de 90, 80, 70, e isso, em muitos casos, acaba impactando no valor do salário de benefício, ou seja, acaba reduzindo o valor que a pessoa, que o segurado, deveria receber quando fosse se aposentar. Por quê? Em alguns casos, aquele salário que ela recebia lá na década de 80, na década de 70, comecinho de 90, eram salários expressivos, eram bons salários e que foram desprezados. Então, para poder corrigir este equívoco da Previdência, entrou-se com essa medida, né, com esse pedido de revisão, que ficou popularmente conhecido como revisão da vida toda. Tá? Aí agora eu vou dar para vocês a minha impressão a respeito da revisão da vida toda. Por quê? Por que está toda essa discussão lá no STF? Por que o STF tem, de tempos em tempos, prorrogado esse julgamento? Por quê? Há uma expectativa de que a revisão da vida toda em si, ela possa gerar aos cofres públicos um gasto de mais de 400 milhões de reais, só no reajuste das aposentadorias. Isso sem dizer a questão dos atrasados, porque quando a gente entra com pedido de revisão, a gente pode retroagir os últimos 5 anos, ou seja, cobrar da Previdência Social
os últimos 5 anos que não foram pagos corretamente. Então, eu acredito que com a revisão da vida toda, que essa vai sim gerar um aumento nas aposentadorias, infelizmente, essa questão dos atrasados, ela vai ter um limite, ou até 2019, e quem entrou antes não vai ser alcançado, ou até 2022. Ainda está essa discussão. Então, com relação à revisão, ela vai gerar um aumento no benefício de quem entrou com o processo, porém, a questão dos atrasados pode ser que não sejam pagas da forma como nós estamos acostumados. Pode ser que haja uma modulação dos efeitos dessa situação. Agora, para quem que não é aposentado ainda? Por exemplo, eu vejo o Ricardo. O companheiro Ricardo, eu acredito que não seja aposentado ainda, está ali fazendo os cálculos, né? Quase ali chegando na questão da aposentadoria. E há uma certa preocupação, acredito eu, em saber como é que eu vou me aposentar, qual que é o salário de benefício que eu vou começar a receber, como é que é feito os cálculos hoje, né? Tem como eu aumentar o valor desse salário de benefício? Para tudo isso, hoje, os advogados, eles têm feito um negócio chamado planejamento previdenciário, que pega toda a documentação, toda a vida previdenciária do segurado, olha ali o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verifica se há erros ali de lançamento, às vezes uma empresa que está registrada, mas não houve o fechamento, a baixa dela perante o INSS, vê se os salários de contribuição estão corretos, enfim, faz toda uma análise dessa vida previdenciária, inclusive com uma estimativa de quando a pessoa vai se aposentar e qual o salário de benefício que essa pessoa, que esse segurado vai receber. Inclusive, hoje, é bom a gente ficar atento, porque com a reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019, criou-se algumas regras de transição. E muitas vezes essa regra de transição, financeiramente, ela não é tão interessante. Regra de 50%, regra de 100%, e às vezes o que vai diferenciar, o que vai separar um segurado de uma regra menos benéfica de uma mais benéfica, às vezes é uma questão de meses, 6 meses, às vezes um ano ali separa de uma regra ruim para uma regra um pouco melhor. Então, por essa situação, eu aconselho a quem ainda não está aposentado, aquele que ainda está procurando preencher os requisitos para a aposentadoria, quer ela por tempo de contribuição, como eu falei, tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35 anos, e tem ali a questão ainda da idade mínima, mulher 58 anos, a idade mínima ali para se aposentar. Então, nesse caso, eu aconselho que procure um advogado especialista em previdência para poder fazer um planejamento previdenciário. Porque às vezes, né, Ricardo, a gente fica com aquela preocupação, poxa, e se hoje eu contribuo sobre um X valor, e se eu aumentar a partir de agora? Se eu começar a contribuir sobre o teto, será que isso vai ser vantajoso para mim? Lembrando a vocês que o teto são 6 salários mínimos. Esse é o máximo que a gente pode recolher de previdência, esse é o máximo de salário de benefício que a previdência poderá nos pagar. Pois bem, será que é vantagem nesse momento, depois de tantas contribuições que eu já fiz para o INSS, é vantagem recolher sobre o teto? Vai depender, né? Porque se você, por exemplo, se você sempre recolheu na média, vamos imaginar ali, 3 salários mínimos de contribuição, sempre fez recolhimento mais ou menos nessa média. E agora, faltando 1, 2, 3 anos, 4 anos para se aposentar, você resolve dar esse salto para recolher sobre o teto, como o INSS hoje ele calcula a média
dos salários de contribuição, ou seja, ele vai pegar toda a sua vida contributiva, vai somar todas as parcelas das contribuições, vai dividir essa somatória pelo número de contribuições que você fez. Então, talvez nessa média, passar a recolher sobre o teto não seja tão vantajoso assim. Você vai começar a desprender um valor alto para o INSS, que vai te gerar um retorno talvez não significativo. Retorno ali de R$10, R$100 a mais, talvez não seja tão interessante. Por isso que um planejamento previdenciário é interessante, para que você possa se preparar, para que você possa se organizar, para saber, opa, peraí, se isso que eu estou imaginando vai dar um resultado, ou talvez não dê o resultado que você está esperando, né? E André, você começou a falar aí a respeito do cálculo do salário de benefício, que é a média aritmética. Mas é só isso, então? Vai se somar tudo, dividir pelos números de contribuições? Não só. Depois que a Previdência faz essa média aritmética, soma-se todas as contribuições e divide pelo número de contribuições ali existentes, o INSS, ele pega ali, vamos supor, advogado não sabe muito fazer conta, tá, gente? Né, doutora? Advogado tem lá suas dificuldades, né, protocolo? Então, a gente vou dar um exemplo para vocês, em questões de números, tá? Então, vamos supor, chegou-se a um valor de, sei lá, R$1.000. Desses R$1.000, a Previdência ela vai pegar 60%. Ou seja, ela não vai te pagar os R$1.000, ela vai te pagar 60% daqueles R$1.600. E para cada um ano de contribuição, ela vai somar 1%. Então, vamos supor, o homem ele precisa de, no mínimo, 35 anos de contribuição. Então, ali, você já sabe que ele vai ter 60 mais 35, 95%. Ah, André, então como é que vai fazer esses 5% a mais? Esse 5% a mais, ele vai representar caso você continue a contribuir por mais 5 anos. Então, o INSS quer nos forçar a continuar trabalhando? Sim, essa é a ideia do INSS. Que você continue trabalhando, que você continue contribuindo, para que você continue alimentando o regime previdenciário, o sistema previdenciário. Até porque, hoje, as pessoas que estão contribuindo hoje é para poder pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Consequentemente, quando eu for me aposentar, o Ricardo for se aposentar, outras pessoas estarão ali abaixo de nós, contribuindo para o sistema, para que o sistema possa pagar a nossa aposentadoria. Só que estamos vivendo em um Brasil que ele está envelhecendo, né? Hoje nós temos a possibilidade de ver que as famílias estão com menos filhos, 1 filho, 2 filhos. Então, isso faz com que a população envelheça, consequentemente, as pessoas estão vivendo mais, é normal, é comum, nós vemos pessoas com 80, 90, 100 anos, né? Outro dia até peguei uma reportagem lá da década de 20, e na reportagem está: a idosa de 42 anos teve a sua casa incendiada. Olha, 42 anos na década de 20 já era considerado idosa. Hoje, a gente vê pessoas com 65, 70, com uma vida saudável, plena, a gente vê aqui pelos nossos próprios companheiros, né? Tem ali toda uma participação na sociedade. Isso faz com que o INSS tenha que pagar
uma previdência mais, uma aposentadoria por mais tempo? Foi atropelado com 52 Oi, presidente, quer a palavra? 52 anos, atropelado. Acho que não. Então, isso faz com que o nosso regime, quanto mais aposentadorias ele paga, por mais tempo ele paga, isso faz com que o regime tenha que ser repensado, porque o nosso, antes dessa revisão que aconteceu em 2019, a última revisão havia sido lá em 94, uma grande revisão, né? Com toda certeza, nós podemos falar que o Brasil da década de 90 era um, e o Brasil dessa década é totalmente outro. A população aumentou, a população idosa, a população aposentada aumentou, e fazendo com que gere certos déficits, e que o Brasil precisa corrigir esses déficits. Inclusive, quando a gente compara a Previdência Social do Brasil com a Previdência de outros países, a gente percebe que, por exemplo, no Japão, a aposentadoria lá, ela é somente por idade, a partir dos 65 anos de idade, e o salário que é pago é proporcional ao tempo que essa pessoa, que esse segurado, contribuiu. Ou seja, se ele contribuiu por 10 anos, ele vai receber um salário proporcional aos 10 anos. E detalhe, esse salário acaba lá. Não é contínuo para o resto da vida, como acontece aqui no Brasil. Lá não existe essa questão de pensão por morte, por exemplo, porque é um fundo. Como acontece, por exemplo, com a Previdência Complementar, que nós investimos um valor para um fundo, e quando esse fundo acaba, a Previdência privada acaba. No Japão é a mesma coisa. Então, assim, são poucos os países que têm uma previdência social, digamos assim, tão benéfica como a do Brasil, né? Tão disponível como a do Brasil. Uma previdência social que, pelo princípio da universalidade, possibilita pagar, inclusive, a estrangeiros uma aposentadoria, desde que ele preencha os requisitos. Inclusive, o Brasil hoje ele tem convênio com diversos países, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Portugal, Espanha, onde há uma troca de informações. Ou seja, brasileiro que está lá em Portugal, está trabalhando lá, ele está contribuindo para a Previdência Social de lá de Portugal, mas ele quer voltar para o Brasil. Ele quer se aposentar aqui no Brasil. Ele consegue trazer o tempo de trabalho dele de lá para cá. E vice-versa. Não, eu não quero mais voltar para o Brasil. Quero me aposentar aqui em Portugal. Quero receber em euro. Ele vai pegar o tempo de contribuição dele aqui no Brasil e vai levar para lá, para Portugal, vai levar para os Estados Unidos e vai se aposentar de acordo com as regras daquele país. Também, quando ele traz para cá, ele vai se aposentar com as regras aqui do Brasil. E o próprio português, o próprio americano, que está aqui no Brasil trabalhando aqui, ele consegue a mesma coisa. Traz de lá para cá e se aposenta aqui, com as regras nossas daqui, por conta desse princípio da universalidade. Então, assim, a Previdência Social, a gente precisa mudar um pouco o pensamento que nós temos sobre ela, encarar como se fosse um seguro mesmo, como se é algo para complementar aquilo que, infelizmente, o trabalho algumas vezes não nos permitiu, né? É uma ajuda. Como um seguro, a gente só consegue acessar esse seguro caso haja contribuições, caso a gente esteja contribuindo, por exemplo, um benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a gente só consegue acessar esse benefício
caso a pessoa esteja contribuindo ou esteja ela no chamado período de graça, que é quando ela para de contribuir, mas ela para de contribuir por 1, 2 anos, está desempregada, aí ela consegue acessar os benefícios da Previdência ainda. Mas se ela não contribuiu, ou se ela parou de contribuir por muito tempo, é igual ao plano de saúde. Quando a gente para de pagar o plano de saúde, a gente consegue ir no hospital a ser atendido? Não. A Previdência vai funcionar da mesma forma, certo? Então, assim, eu não sei, Ricardo, presidente, quanto tempo eu tenho, mas eu acho que, assim, eu quis dar uma rápida pincelada para vocês a respeito da Previdência Social, sem me alongar muito, até porque eu sei que muitos de vocês conhecem como é que funciona essa questão de aposentadoria, de previdência. Então, aí eu vou abrir, então, espaço para, caso alguém tenha alguma dúvida específica, aí eu respondo 1, 2 perguntas aí. Fica à disposição do presidente e dos companheiros. Muito obrigado, companheiro. André, realmente muito interessante e esclarecedor. Muitos fatos desses são conhecidos, ou parte, ou completamente, mas a prática é difícil. O mundo está envelhecendo, o Brasil também acompanha, graças a Deus. O camarada morria antes com 50 anos, hoje ninguém sabe até onde vai. E fala-se até em que vai melhorar ainda mais. Mas Sim. como ficará no futuro? É uma expectativa em que os nossos modelos não se justificam, porque eles não são a solução plena. O INSS seria uma contribuição para a sobrevivência de cada um, o que pressupõe, e eu acho que o governo deve trabalhar mais, tem trabalhado mais, mas o passado nos deu exemplos muito ruins, mas trabalhar mais numa solução que estaria no complemento através da seguridade pessoal de cada um, particular de cada um. O velho português, imigrante, chegava aqui, ele comprava um terreno, construía 8 casitas lá e não pagou, ele tinha padaria, ou sei lá o que ele tinha, mas ele tinha negócio próprio. Ele não tinha INSS, o INSS dele era o aluguel daquelas 8 casinhas, né? É uma forma, evidentemente, antiquada, mas muito praticada, viu? Você conhece muito bem. O governo, presidente, ele tem buscado aumentar as contribuições de quem está fora do regime. Por quê? Existe, diferentemente da aposentadoria, existe a assistência social, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é o equivalente a um salário mínimo para quem nunca contribuiu ou contribuiu muito pouco para a Previdência Social. Então, ele não tem direito a uma aposentadoria, mas ele tem direito ao benefício assistencial. E o governo ele tem trabalhado para justamente diminuir essa quantidade de BPCs, colocando mais pessoas para receber a aposentadoria. E como é que você faz isso? Tirando as pessoas da informalidade e colocando elas como contribuintes obrigatórios. Por exemplo, aquela pessoa, aquele vendedor ambulante, ele tem a possibilidade de recolher a previdência através do MEI, microempreendedor individual. O governo mandou recentemente, essa semana, uma proposta de lei para o Congresso para poder regulamentar motorista de aplicativo. Com essa regulamentação, a Uber vai ter que recolher a previdência desses motoristas, ou seja, também tira esse pessoal da informalidade. E com isso você vai tirando as pessoas da informalidade, você vai fazendo com que essas pessoas contribuam para a Previdência, você vai aumentando o caixa da Previdência e garantindo a elas, no futuro, uma aposentadoria. Então, como eu falei, hoje, quem está aposentado está recebendo a aposentadoria de quem está pagando hoje. E quanto mais pessoas
começarem a pagar, sair dessa informalidade, maior fica o caixa da Previdência garantindo a aposentadoria para as próximas gerações. Para mim, para o Ricardo. Bem colocado, André. Eu acho que há que se fazer alguma coisa muito mais ampla no futuro, e eu acho que não temos que ter nenhuma vergonha de acompanhar e ver o que os outros países estão fazendo, porque é um problema mundial, não é aqui o Brasil. Você falou bem, o Brasil é até meio bondoso demais em muitos aspectos com relação à nossa previdência. Em compensação, na falta de recursos, por causa dessa benemerência que faz, não cuida bem os que pagaram e merecem o que a lei manda, não o que merece, o que vale para a vida dele. Mas é um trabalho grande. E eu não vejo muito. Talvez, André, você pudesse me dar, a mim pessoalmente, não sei se também deve interessar muito de nós, como nós estamos antevendo isso e como vou buscar algumas soluções de fora, né? Nos outros países, todos têm mais ou menos problemas semelhantes. E cada vez maiores benemerências são feitas pela Previdência desses países. A Alemanha, por exemplo, é uma coisa incrível. A mulher tem filho, fica 3 anos sem precisar trabalhar e recebendo. E não sei se tem algum limite, não. Mas eu sei do caso prático que tem coisa aí que fala, olha, isso no Brasil já temos um déficit monumental e mesmo esse projeto da revisão da vida toda, ele tem dificuldade de andar porque ninguém sabe muito qual vai ser o tamanho do déficit, que isso vai fazer aumentar o nosso déficit. Mas, André, não sei se você pode, ou também tenha, por favor, outros quesitos, outras perguntas, outras preocupações dos nossos companheiros aqui da reunião. Então, fique à vontade e puxa para que nós façamos as perguntas que são importantes, né? Eu tô vendo que tem aqui o Ricardo e o Maurício. Só respondendo a sua pergunta, presidente, só a revisão da vida toda, só a revisão dos benefícios, a expectativa é que gere um déficit de 400 milhões. Só a aplicação da revisão, fora a questão de atrasados. Com os atrasados, esse déficit tende a ser muito maior, porque você vai retroagir pelo menos, no mínimo, 5 anos. E eu acredito que não há nenhuma previsão de nova reforma recente, mas futuramente, sem dúvida, conforme a estimativa de vida do brasileiro ela vai aumentando e tudo mais, haverão sim outras reformas da Previdência, inclusive aumentando-se questão de idade mínima, hoje 58, que isso aí vai para 60, 62 e por aí em diante, né? Então, futuramente, talvez, sei lá, daqui 15, daqui 20 anos, a gente acompanhe sim outras reformas para poder adequar essa realidade. Até porque eu não vejo que, de uma hora para outra, o brasileiro, mude a sua política de natalidade e comece a incentivar o nascimento em demasia de crianças para alimentar o regime. Não vejo dessa forma. Eu vejo, sim, um país, assim como acontece na Europa, envelhecendo cada vez mais, um envelhecimento com qualidade, fazendo com que a população tenha uma idade mais avançada e, consequentemente, a Previdência tendo que se adequar. Ricardo, você que levantou a mão primeiro. Por favor. Primeiramente, companheiro André, muito obrigado pela sua explicação, as suas orientações e os seus comentários. Esse assunto realmente me toca profundamente e interessa, eu acho que a todos. Eu estou vendo que algumas perguntas que estão no chat já estão abrangendo a segunda pergunta que eu ia fazer. Mas eu queria que você
como especialista na área, por favor, comentasse o quanto a máquina atrapalha e o que pode, ou eventualmente, o que eventualmente esteja sendo feito para melhorar a celeridade e agilidade na concessão das aposentadorias, principalmente. Uhum. Ricardo, é assim, eu lido com a questão da Previdência diariamente. Então, hoje, o INSS ele tem um tal de robozinho. Esse robozinho é muito legal quando o contribuinte está certinho com as suas contribuições. Então, por exemplo, eu peguei um caso aqui que era uma aposentadoria por idade de um homem, então ele precisava 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. As contribuições dele estavam tudo em ordem, sem rasura, sem nada, data de abertura, data de fechamento, a abertura que eu falo é data de admissão, fechamento é data de demissão, tudo perfeito, salários de contribuições dele, tudo perfeito, tudo mais. 24 horas saiu a aposentadoria dele. Por quê? Estava tudo muito organizado. Agora, o robô, ele não está preparado para questões do tipo, tem a data de admissão, mas não tem a data de fechamento, está faltando ali salários de contribuições, tem período especial, ou seja, a pessoa trabalhou como médico, a pessoa trabalhou com engenheiro elétrico com alta tensão, né? Esses casos, o robô ele ainda não tem a capacidade de resolver. Então, aonde vai dar problema? Aonde a gente vai precisar de uma análise de um servidor, de uma pessoa, ou às vezes até mesmo de uma análise judicial. Aí, quando a gente passa para uma análise de um servidor da Previdência Social, a gente vai incorrer naquelas questões de falta de profissional, né? Tanto é que o governo está abrindo um mega concurso público para suprir ali algumas lacunas. Então, há um déficit muito, muito grande de funcionário público no INSS, na Previdência Social. Que mais? A gente vai ver a falta de profissionais capacitados, porque a maioria dos concursos públicos, a maioria dos servidores que estão lá na Previdência Social são de segundo grau completo, não requer um conhecimento jurídico, tem aquele conhecimento básico. Fora que a Previdência Social, ela é muito legalista, é o que está na letra da lei, pronto, acabou. Aquilo que foge da lei, ao entendimento pacificado do STF, do STJ, por aí vai, não, eu vou aplicar o que está na minha lei. Então, até se regularizar todas essas questões, eu confesso para você que a Previdência Social ele vai utilizar-se cada vez mais da tecnologia. Estamos aí com a questão de inteligência artificial para poder dar celeridade a alguns procedimentos. Por exemplo, hoje, todo PPP, que é um documento obrigatório para quem deseja requerer uma aposentadoria, considerando o tempo especial, hoje esse PPP ele já é online, hoje, obrigatoriamente online. Mas isso para trás, ainda é papel. Algumas vezes, Ricardo, eu tenho que solicitar microficha para a Previdência Social, porque a informação não está digitalizada. Imagina lá, antigamente, você procurar lá, Ricardo Pirangini, calma aí, Ricardo Pirangini, aqui está a ficha do Ricardo Pirangini, ele trabalhou aqui e aqui as contribuições em papel. Isso ainda não está informatizado e nem vai estar. O que eles estão esperando? O pessoal da década lá de quem trabalhou em 60, 70, comecinho de 80, se aposentar, aí pronto, não preciso mais dessas microfichas, vida que segue dali para frente. Então, com o tempo as coisas vão melhorando, mas, assim, ter essa celeridade que a gente deseja, de dar entrada e automaticamente já sair, ou com 24 horas já sair,
ainda vai levar muito, muito tempo. Tá bom, mantemos a esperança. Obrigado. Com licença, temos 5 minutos. Ô, Como André, que é, Maurício? boa tarde, André. Parabéns pela Verdade. contribuição. Até sobre um ponto de vista, né? A gente sabe dos problemas da Previdência, de todos os desafios que tem pela frente, né? Eu trabalho com planejamento financeiro também. As pessoas pensam muito mais hoje em aposentadoria, né, do que antes, por tudo que acontece. Sabe que o valor é realmente uma ajuda de custo para um complemento de renda, né? E não Uhum. algo que vai te permitir sobreviver dignamente daquilo como você está aposentado, tá? E a gente sabe que tem algumas opções no mercado, né? Muita gente pergunta também, né? Vale a pena ainda você investir na previdência pública, né? Pagar o INSS, porque tem muitas pessoas hoje que trabalham de uma maneira diferente que podem optar ou não por contribuir, né? Seja como contribuinte individual, ou como autônomo, né? MEI, que você citou, tal. E aí a gente tem algumas saídas aí, né? Uma delas é o VGBL, né, Previdência Privada, o PGBL em alguns casos também, né, e se fala muito também sobre aqueles fundos de previdência privados, né, de categorias, né, que alguns deles até sofreram muito no passado, o próprio Aeros, né, você vê hoje, aí, você tem comandantes aí da Varig, da Transbrasil, da própria VASP, do passado, contribuíram a vida toda, e que hoje estão passando dificuldades, né, porque não recebem a aposentadoria, né. Então, assim, com base nisso, o próprio Postales dos Correios também teve muitos problemas no passado. Então, eu gostaria de escutar, com base na sua expertise, quando que vale a pena você realmente contribuir pensando num futuro incerto? Quando vale a pena você ir para um plano de previdência privado, tipo PGBL, VGBL, ou contribuir para entidades como essas que a gente citou aqui? Maurício, eu entendo que assim, a previdência social ainda vale a pena, questão de custo-benefício, até porque a partir do momento que a gente consegue o benefício da aposentadoria, por exemplo, esse benefício ele não vai ser cortado. Então, enquanto nós tivermos vida, esse benefício vai ser pago, dependendo como for, esse benefício, depois da nossa falta, vai ser pago ainda para a esposa, para o marido, para eventuais filhos. Então, é um benefício que, ainda assim, custo-benefício ainda vale muito, muito a pena. É claro, hoje, quando a gente fala em teto de 6 salários mínimos, é um valor que, dependendo da realidade, da nossa realidade, não é tão interessante, é um teto muito baixo, né? Então, aí aonde vem todo um planejamento financeiro, que é o trabalho que você faz, de complementação, né? De poder dar ao segurado da Previdência Social um complemento daquilo que ele irá receber da Previdência Social. Porque se nós fizermos uma Previdência complementar, ela é finita. Não existe mais nenhum plano de previdência complementar que ela seja infinito. No começo até surgiam alguns, mas hoje não mais. E a Previdência Social, o INSS, ele é infinito até a nossa falta. Então, por essa razão, quem tem condições, sim, eu sugiro que faça o trabalho com os dois. Um bom trabalho de educação financeira, de planejamento financeiro, com investimentos adequados, e também a questão da previdência social. Né? Pode-se trabalhar CLT com a mesma CTPS nova? O que acontece com as contribuições sociais? Trabalhar CLT com a mesma CTPS? CTPS é a carteira de trabalho. Tanto ela física quanto digital é a mesma coisa. Companheiro Luiz Moledo, talvez eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Não, eu não. Companheiro Michel. André, Oi, se você me permite, tá aqui, ó, claro. tudo bem? Tudo bom, Então, companheiro? acontece o seguinte, após a aposentadoria, o indivíduo pode
voltar a trabalhar usando a mesma carteira de trabalho, que é o Perfeito. CPF que eu falei. Além disso, ele tem que contribuir com a Previdência, continua contribuindo, e o fundo de garantia que é depositado para ele porque ele está trabalhando, teoricamente fica disponível já para ele utilizar, não é isso? Sim, correto. Era esse esclarecimento que eu queria ter contigo. Não é o meu caso, eu estou aposentado, mas eu tenho empresa. Então, mas acontece que tem gente que é aposentado e que quer voltar a trabalhar usando a mesma carteira. Então, é a mesma carteira ou você tem que tirar uma nova? Mesma carteira. Mesma carteira. Trabalhar CLT, trabalhar com carteira assinada, torna você um segurado obrigatório, ou seja, a empresa é obrigada a recolher o INSS mesmo que você já esteja aposentado. Isso para você que está aposentado vai fazer alguma diferença? Não, porque o INSS não permite que você revise a sua aposentadoria com base nas contribuições novas. Isso eu acho uma baita de uma sacanagem, porque a pessoa está aposentada, ela quer continuar trabalhando, recebeu uma proposta interessante de trabalho, ela é obrigada a recolher previdência social, que não vai servir para nada. Nada. Auxílio do benefício por incapacidade, rever a aposentadoria e nem mesmo pedir o valor de volta. Nada. Você paga sem direito a nada. Isso eu acho sacanagem. Obrigado. É isso. Muito obrigado, companheiro André. Acho que foi bastante oportuno. Lamentavelmente, teríamos um dia e meio aqui para Teríamos. cada, cada um dos casos. Por isso que eu me preocupei mais com a perenidade. E isso eu não vejo que qualquer assunto de previdência social, em qualquer país do mundo, é uma coisa que você, olhando na projeção, fala, bom, isso aqui vai morrer em tal ano, tal momento, porque não tem como segurar. Mas tudo bem, muito obrigado, eu agradeço muito a sua palestra, foi ótimo, brilhante para nós, importante para todos nós, e eu temos um certificado, acho que vamos projetar, mas que eu encaminharia para você o certificado que nós agradecemos pela sua palestra, isso será enviado por e-mail, Obrigado. e acho que não estão projetando, mas é um certificado que diploma a sua participação aqui conosco. Agora, com a palavra protocolo, Nancy, para a apresentação dos visitantes e convidados do dia. Muito obrigado, Nancy. Obrigada, presidente. Obrigada ao nosso palestrante, foi uma honra ter nos esclarecido, né? Um assunto tão complexo. E com muita satisfação, nomeamos aqui os nossos visitantes. Temos o Moisés Branco Perim Sanches, a Joelma, Suetônio de Moraes, o professor De Rose, que sempre nos brinda com a presença, e um iPhone não identificado, que também agradecemos, não sabemos quem é. No nosso pico, tivemos 28 pessoas aqui presentes que aprenderam um pouco mais sobre previdência social. Presidente. Muito obrigado, Nancy. Eu agora peço a todos para que façamos a nossa saudação de encerramento para a bandeira nacional, que deve estar sendo projetada, por favor. Aí. Muito obrigado a todos. Agradeço também mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a nossa 29ª reunião, tocando o sino e abrindo o tema livre para em seguir, aí ficamos com fora de reunião, informalmente, conversando. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.